pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de graduação em administração do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Meu nome é Renata Nobre, sou responsável pela disciplina de Instituição do Direito Público e Privado, a professora da disciplina. Nessa unidade 2, nós tratamos sobre as Constituições brasileiras de 1824 a 1988. Essa é a nossa terceira aula da unidade 2. Nessa aula, nós vamos dar um enfoque aí na classificação das Constituições, formas de governo, e nós vamos abordar essas classificações mais importantes, né, as que vêm sendo mais tratadas aí pelos doutrinadores. Nós estudamos sobre a Constituição Brasileira de 1824, fizemos o percurso também na Constituição de 1891, seguimos para a Constituição de 1934, Constituição de 1937, fizemos um mapa conceitual aí com os principais apontamentos da primeira Constituição do Império e das três Constituições da República. Posteriormente, nós seguimos com a Constituição Brasileira de 1946, 1967, com o Estado Novo, tratamos também sobre a Emenda Constitucional de 1969, fizemos apontamentos aí sobre a Constituição vigente, que é a Constituição Brasileira de 1988, com um mapa conceitual, um mapa mental, na verdade, com os principais apontamentos das três Constituições e da Emenda Constitucional. Ou seja, nós fizemos um percurso histórico, né, sobre essas 7 Constituições. Para essa aula de hoje, para encerrar essa unidade, nós vamos tratar aí da classificação das Constituições brasileiras. Quando a gente fala que uma Constituição é uma Constituição material, ou melhor, quando a gente trata do conteúdo, o conteúdo ele é dividido em material e formal. Quando a gente trata da questão do conteúdo material, materialmente indica-se como que as normas que regulamentam a estrutura do Estado, a sua organização e os direitos fundamentais estão dispostos. Só esses temas atinentes a esse escopo, né, eles são matérias constitucionais. Dessa forma, gente, as regras que fossem materialmente constitucionais, codificadas ou não em um mesmo documento, elas seriam essencialmente constitucionais. Tudo que constar da Constituição e que a isso não se refira, não será matéria constitucional. Então, nós temos lá esses 3 apontamentos, o que for relacionado a isso é matéria, o conteúdo ele é material, tá? Então, nós verificamos aí que quando a gente trata do conteúdo, a gente trata também da questão formal, ou seja, são normas materialmente e formalmente constitucionais. Então, quando a gente fala da questão do conteúdo enquanto formal, nós falamos que a Constituição ela é um modo de ser do Estado, né? Estabelecido um documento formal, um documento escrito, né? Não se há de pesquisar qual documento da matéria, não. Tudo, gente, o que tiver dentro da Constituição, ela vai ser matéria constitucional. E ainda tem um tópico ainda que muitos autores não tratam, né, não colocam na classificação, a classificação mista, uma classificação mais polêmica, por quê? Porque alguns dos doutrinadores, eles falam que nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, os tratados e as convenções de direitos humanos, se aprovados em cada casa do Congresso, 2 turnos, né, com votos 3/5 de seus membros, equivalerão a uma emenda constitucional. Ou seja, nós temos um documento de natureza constitucional, está fora da Constituição, mas que vem sendo adotado tanto com critério material como formal. É por isso que alguns doutrinadores classificam a Constituição brasileira hoje quanto ao conteúdo como mista, tá? Mas isso é a exceção. Por quê? Porque a regra é que as Constituições brasileiras, né, vigentes aí, quanto ao conteúdo, elas são formais. Outra classificação é quanto à forma. Então, a Constituição, ela é escrita ou não escrita. Quando a gente fala da questão da forma escrita, é aquela que só normas escritas são sistematizadas num documento único. Então, você tem lá uma Constituição escrita, né? Ou seja, ela é consistente num código, num documento único, está sistematizado. Quando a gente fala da Constituição não escrita, ou melhor, da forma não escrita, nós estamos tratando aí, ela também é conhecida como costumeira ou como suetudinária, ou seja, relacionada a costumes. Tá? Então, é uma Constituição consistente em normas esparsas, elas não estão aglutinadas em um documento solene, centrada nos usos e costumes, na prática política e judicial. O grande exemplo aí é a Constituição inglesa, né, que não tem um documento escrito, um código. Ao contrário do seu direito constitucional, ela decorre da identificação dos chamados direitos imemoriais do povo inglês. O sistema parlamentarista, que é o grande modelo para todo mundo civilizado, ele não está estruturado aí em qualquer norma escrita. Quanto à origem
nós podemos falar que ela pode ser classificada em promulgada, outorgada, cesarista e articulada. Então, quando a gente trata a questão, para a gente aqui, para nosso estudo, nós precisamos nos atentar quanto às constituições, os dois primeiros apontamentos, promulgada e outorgada. A Constituição promulgada, gente, são constituições democráticas, populares, ou seja, são as constituições elaboradas por um órgão constituinte previamente escolhido pelo povo para fim de elaborar a Constituição. No Brasil, elas foram democráticas as constituições de 1891, 1934, 1946 e 1988, né? Porquanto elas resultaram aí do trabalho de assembleias constituintes originárias. Quando a gente trata da Constituição quanto à origem outorgada, como o próprio nome diz, a outorgada, ela é imposta, ela não teve participação do povo. Elas são impostas unilateralmente por quem detém, no momento da imposição, o poder político. A força suficiente para tanto, sem a participação do povo. Nós vamos ter a Constituição de 1824, 1937, 1967. Então, nós verificamos essas constituições aí. A Constituição cesarista e pactuada, nós não tivemos nenhuma dessas, né? As constituições nossas, elas foram outorgadas e promulgadas. Quando a gente fala de cesarista, só para fim de informação, tá? São outorgadas, mas elas dependem de ratificação popular através do referendo. Por isso que vocês estão vendo aí, outorga mais referendo. Então, um exemplo aí é a Constituição Napoleônica. Embora aparente ser promulgada, ela tem um núcleo aí de outorgada, né? São feitas aí pelo governador sem observância da capacidade popular, como bem fez no Che e no Chile. A pactuada, como o nome diz, é um acordo, né? Ela decorre de um acordo entre dois grupos sociais, havendo mais de um titular do poder constituinte. Um exemplo é a Carta aí, Magna de 1215, na Inglaterra. Ela vai decorrer aí de um acordo entre o rei e a nobreza. A estabilidade. Quando a gente fala da questão da estabilidade, nós vamos verificar esse tópico, né, essa classificação, é uma das classificações que mais caem aí em concurso, em processos seletivos, são a questão da estabilidade das constituições. Então, quando a gente trata da Constituição imutável, são aquelas constituições nas quais é vedada qualquer alteração. Então, essa imutabilidade, é bom lembrar que essa imutabilidade ela pode ser o que? Relativa, como nos casos em que há uma limitação temporal em que não pode ocorrer mudanças. Quando a gente fala da Constituição rígida, tem bastante atenção quanto a essa questão da rígida, tá? Porque a maioria das constituições brasileiras, elas são rígidas. Então, quando a gente fala da rígida, ela se dá quando a própria Constituição ela vem estabelecer um processo mais oneroso e solene, diferente da legislação ordinária para sua reforma. Então, toda Constituição ela tem pretensão de permanência. Você estabelece a Constituição, você quer que a Constituição perdure. Porquanto esse documento fundamental do sistema jurídico do Estado, ele não pode estar sujeito à mutação ao sabor das dificuldades passageiras, né? Ah, tendo a dificuldade, tá, muda a Constituição. Não, não tem. Essa permanência, entretanto, pessoal, ela não quer dizer também a questão da imutabilidade. Os próprios conceitos da ciência política, elas estão sujeitos a um processo evolutivo, né? Ainda mais que nós vivemos num contexto democrático. Então, quando a gente fala da Constituição rígida, é aquela que ela permite alteração, mas uma alteração em todo um processo que é mais solene e que é mais laboroso. Hoje, nós temos também a questão da Constituição flexível, né? Essa Constituição, o próprio nome diz, é uma Constituição que permite a alteração, né? Não exige para sua atualização ou modificação, um processo distinto daquele referente à elaboração das leis. Elas podem ser alteradas no processo legislativo ordinário, razão pela qual também são chamadas de plásticas. Admite alteração no processo mais simples. A semirrígida é aquela Constituição, também chamada de semiflexível, são algumas que elas prevêem algumas regras e elas podem ser alteradas com um processo legislativo ordinário, ao passo que outras exigem um procedimento mais especial, né, que é mais dificultoso. Nós podemos citar aí a própria Constituição de 1824, que foi a primeira Constituição brasileira, que é a Constituição do Império. E as superrígidas são aquelas que são rígidas e são imutáveis.
ou seja, alguns pontos são imutáveis, né? Tem um núcleo intangível que está verificado, umas cláusulas pétreas, ao passo que outros dependem de um processo legislativo especial. Inclusive, nós temos aí algumas observações, né? Porque nós temos apontamentos de doutrinadores que consideram a Constituição brasileira de 1988 como uma Constituição super rígida, né? Mas o conceito, a compreensão geral é que ela é uma Constituição rígida. Nós vemos aqui nesse próprio slide, tá vendo? A Constituição de 1988, ela é promulgada, escrita, formal, rígida e dogmática. Quanto à extensão, a Constituição, ela pode ser analítica ou ela pode ser sintética, como o nome próprio diz, né? Síntese. Né? Quando a gente traz que uma Constituição é uma Constituição analítica, pessoal, ela é uma Constituição que abrange todos os assuntos que se entendem relevantes. Tá? São amplas, são extensas, são prolixas, são detalhadas, como a nossa Constituição de 1988, por exemplo. A gente traz uma Constituição sintética, elas prevêem somente princípios e normas gerais. Elas estão organizando e limitando o poder do Estado apenas com essas diretrizes gerais, mínimas, firmando o quê? Princípios, não detalhes. Ela é breve, ela é concisa, ela é sucinta e ela também é chamada de Constituição Federal Negativa. A questão da finalidade. Nós temos aí que as constituições, elas podem ser a finalidade garantia, a finalidade dirigente ou a finalidade de balanço. Esse é mesmo só apontamentos para vocês saberem, tá? Mas não vão estar constantes aí na nossa avaliação, até porque elas não estão previstas no nosso caderno didático, mas é para fins mesmo de informação. Quando a gente fala da questão da garantia, ela estabelece garantias para limitar o poder. Ela cria limites para a atuação do próprio Estado. Quando a gente traz que a finalidade dela é dirigente, nós pensamos que a Constituição ela traz metas para o Estado como um ideal a ser concretizado. Né? Então, ela é de inspiração, uma inspiração marxista, né? Ela demonstra aí a tendência pelo dirigismo e busca normas a serem cumpridas e não meras promessas. Né? A Constituição de 1988 ela é uma Constituição dirigente. E nós temos a finalidade de balanço, né? Que é aquela Constituição com uma visão mais sociológica mesmo, né? De descrever a organização política do Estado. O modo de elaboração, quando nós tratamos do modo de elaboração da Constituição, nós podemos falar que ela pode ser dogmática, pode ser histórica. Quando a gente traz que uma Constituição ela é dogmática, elas são constituições escritas, são elaboradas por um órgão especialmente designado para esse fim, normalmente designado, né, pela Assembleia Nacional Constituinte. E ela adota também expressamente a ideia de direito prevalente num momento dado, num momento histórico, né, num dado momento histórico. Ela origina-se de um trabalho legislativo específico, sistematizando os dogmas políticos e jurídicos atuais. São as nossas constituições, né? As constituições são dogmáticas. E a histórica é aquela que resulta de um lento evoluir das tradições do Estado, né? São as constituições consuetudinárias, são frutos de uma lenta e contínua síntese da história e da tradição de um povo. Então, aqui nós temos um resuminho quanto aos apontamentos que estão no nosso caderno didático, quanto à origem, forma, conteúdo e estabilidade. Quando a gente pega a Constituição de 1988, a forma ela é escrita, ou seja, codificada em um documento. Quanto ao conteúdo, ela é formal, porque trata de diversos assuntos. Quanto ao modo de elaboração, ela é dogmática, é um reflexo das ideias políticas do momento. Quanto à origem, ela é democrática, né? Ou seja, ela foi elaborada pelos representantes eleitos pelo povo, sendo promulgada. Quanto à estabilidade, ela é uma Constituição rígida, para alguns autores super rígida, né, por conta do artigo das cláusulas pétreas, mas ela necessita de um processo solene para alteração. Quanto à finalidade, ela é dirigente, por quê? Porque ela, além de fixar direitos e garantias fundamentais, ela fixa também métodos estatais. Quanto à extensão, ela é analítica, ou seja, ela é extensa, prolixa, ela trata de muitos assuntos. Quanto à correspondência com a realidade, ela é normativa, porque ela condiz com a realidade. E quanto à ideologia, ela é heterodoxa, ou seja, eclética, se funda aí em várias ideologias. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham compreendido aí essa temática da nossa aula. Vamos para a nossa próxima unidade.